Você prefere saque ou price? O que significa saque? A palavra SAC. Sistema de amortização constante, mas ele prioriza a amortização. Então ele vai a amortização, você pode ver que aqui a amortização ela é fixa. Essa que vai abater no valor do saldo devedor, ela é fixa. Quando a gente escolhe a tabela price significa preço. Ele vai ter uma parcela fixa, não vai ser a amortização que vai ser fixa. A amortização ela vai começar abaixo e vai aumentando. Vai começar abaixo e vai aumentando. Na tabela saque, ela vai começar alta a sua parcela e ela vai diminuindo conforme o tempo. Você pode ver que aqui, ó, ela já vai diminuindo. Ah, Marcos, quando que eu vou começar a pagar a mesma quantidade, o mesmo valor de parcela que eu pagaria na tabela price? Quando você bater, aqui nesse caso, na nossa simulação, quando tiver mais ou menos aí uns 12 anos de financiamento, você consegue bater o mesmo valor da tabela saque e tabela price. Tudo bem que aqui nós estamos falando num financiamento imobiliário, tá, pessoal? Não é nada de estranho aqui. Geralmente é o que acontece no Minha Casa Minha Vida, que é os 160 mil financiado. Lembrando que a Caixa, ela só financia 80% do valor do imóvel. Então, 80% de 200 mil vai dar os 160 mil. Os 20% que isso faltou daqui, que é os 40 mil, ele vai ser colocado como entrada, tá? Então, a taxa média ao ano do Minha Casa Minha Vida vai variar com a sua renda. Então, depende da faixa que você entrar. O programa ele é dividido em faixas, tá? Conforme aumenta a sua renda, tem uma série de variantes aí, mas o que manda mais é a renda. Conforme a sua renda varia, aumenta, você vai passando de faixa e vai ficando um pouco mais caro, né? Quando de repente você tá no faixa 1, você consegue um juros de 4,8. Vai mudar no juros efetivo, mas aqui é o juros em tese seria esse. Você consegue uma taxa de juros de 4,8. Aí depois se você aumenta o salário, você vai para um outro patamar, uma outra faixa, você pega um juros de 5, de juros de 6. Mas ainda assim, a taxa de mercado, eu fiz até uma simulaçãozinha aqui, a taxa de mercado, pessoal, ela é de 13, tá? Então, a taxa do Minha Casa Minha Vida, ela varia de 4,5, mais ou menos, até 10%. A taxa de mercado, ela vai variar entre 12 e alguns casos aí a Deus dará, né? Mas a taxa ao mês ela acaba sendo 1,08. Já no caso do Minha Casa Minha Vida, ela não chega nem a ser 1% ao mês. Nós estamos falando aqui ao ano, tá? Ela não chega nem a ser 1% ao mês, ela fica bem abaixo. Então o financiamento... Ah, Marcos, mas a taxa de juros aqui deu pra ver na tabela que a taxa de juros, pô, R$ 700 nos juros. Sim, de fato, você vai ter R$ 700 de juros. Só que por quê? Porque o valor financiado, ele é alto. Se você pegar esse mesmo valor financiado, vamos colocar que seria a mesma taxa de juros que a gente colocou ali. Suponhamos que uma pessoa tenha esse tipo de renda, conseguiu esse tipo de condição. Ó, você pode ver que se a gente coloca um carro de 20 mil, não existe carro de 20 mil hoje, né? A gente coloca um carro de 35 mil, uma tabela de mercado imobiliário, olha aqui. A taxa de juros fica baixíssima. Nós estamos falando de R$ 150 de taxa, uma parcela de 250. Isso no mercado automotivo não acontece, entendeu? A taxa de juros do mercado automotivo, ela voa. Então, de repente, você vai pegar aí uma taxa de juros de 23%, por exemplo, ou até mais. Aí a depender muito, né? Tem banco que vão colocar 25%. Então, por exemplo, a taxa do automotivo geralmente é essa. Do imobiliário, ela é bem mais baixa. Só que, se você reparar aqui, você vai ver que a taxa de juros, ela tá tecnicamente alta, mas é por causa do valor financiado. O valor financiado ele é muito mais alto do que um carro. Você entendeu? Então, por isso que tem essa diferencinha. O que mais que eu tinha que falar? É só isso. Se eu não me engano, é só isso. Vamos ver. Então, gente, é muito vantajoso a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Você pode ver que tanto na tabela saque quanto na tabela price, a média do aluguel é R$ 1.500, R$ 1.200. Taxa não, né? O valor do aluguel é que é mais ou menos R$ 1.200 a 1.500. Você pode ver que mesmo a tabela mais alta da saque, ela ainda sai bem abaixo do aluguel. Quando a gente vai para o financiamento price, aí a tabela vai lá embaixo. A tabela não, o preço da parcela vai lá embaixo. Mesmo assim, você vai pagar um aluguel de 1.200, você vai morar no imóvel seu, pagando 845 por mês, é muito mais baixo. No financiamento privado, gente, a taxa de juros ela é mais ou menos 13,8. Então nós vamos ter aí 1% ao mês mais ou menos. Ah, deixei 35 mil. Vamos supor que você consiga um financiamento de 60 mil, igual a gente conseguiu aqui. Você vai ter ainda uma parcela de 1.911. Isso levando em consideração que você não conseguiu entrar no programa, que você já tem um imóvel, já que você vai comprar o seu segundo imóvel. E não é só isso que o banco vai te cobrar, o banco vai te cobrar mais coisas, tipo adicional, seguro, etc e tal. Adicional não, adicional que eu coloquei aqui é amortização, tá? Bom, mas aí o banco ele vai te cobrar mais coisas, mas cru mesmo é isso. Então você vai pagar R$ 1.000 só de juros. Os juros do mercado imobiliário privado ele é altíssimo para compra do segundo imóvel. Quando a gente parte para a tabela saque, a coisa fica pior no começo.
Você vai começar pagando 2.400 e vai terminar pagando só 735. De fato, quando você chega no final do financiamento, fica melhor. Mas o problema é passar do começo, no mercado privado, tá? Detalhe, imóvel usado, se for pela Caixa, ele financia até 220 meses, tá? Então dá 18 anos de financiamento. O Minha Casa Minha Vida, ele te dá muito prazo. Ele consegue te financiar o imóvel a 420 meses. Então vai ser 35 anos. Então o financiamento ele é maior, então ele te dá mais prazo. Agora sobre a amortização. Gente, por que é legal amortizar? Olha só. Para vocês, não aconteceu nada. Botei o valor ali e diminui o valor lá. O que acontece, gente? O financiamento, ele não é simples, ele não abate o valor pago da parcela, não abate um saldo devedor. Como assim? Quer dizer que, se eu pago R$845, ele não desconta 845 do meu saldo, porque o meu saldo era 160 mil no mês zero, né? Que era onde eu comecei meu financiamento. E aí, no primeiro mês que eu paguei, ele tirou 845 de 160 mil. Não. O financiamento imobiliário, aliás, como todo financiamento, ele é amortizado. Então você vai pegar essa parcela, ela é como se fosse a amortização mais os juros, ó. Eu coloquei aqui como é que é o nome? Na fórmula, né? Mas basicamente é isso. A parcela, ela é o que você vai pagando 845, o que vai abater do saldo devedor é 129. Então todo o financiamento ele é assim. Não, ele não vai abater 845, que é o que você pagou. Ele vai descontar os juros. Você vê que os juros aqui, ele é descontado, ele é somado de acordo com o valor da taxa. Ele é descontado do valor da parcela, que você pagou, ele é descontado os juros e a gente tem a amortização. E a amortização que vai descontar do valor do saldo devedor. Certo? Então o financiamento ele não é simples assim. Por que é muito vantajoso a amortização? A amortização ela é vantajosa porque nela você abate o saldo devedor direto. Então, nós estamos falando que, olha para você ver a sacada. Quando você paga uma parcela, você está pagando de fato, você está abatendo da sua dívida R$130. Então a amortização ela é legal por quê? Porque ela abate do saldo devedor, ela não abate, ela não se transforma numa parcela nova. Porque se ela fosse uma parcela nova, ela abateria só R$130. Como ela é algo fora, você pagou o seu saldo devedor, certo? A amortização é legal por causa disso. Tanto na tabela price, quanto mais na tabela saque, tá? Se a gente ver aqui, ó, se eu coloquei R$1.000 no 10º mês de financiamento, se eu vim aqui no final da tabela, ó, quando ela começa a ficar negativa, é porque ela já terminou. Lógico, depois de das somas, etc e tal, eu coloquei ali a grosso modo, né, 7 parcelas, mas basicamente ele é isso, ó. O seu financiamento ele vai terminar na parcela 417. Isso porque você pagou R$1.000 só lá em cima. Você pagou R$1.000 de amortização, o seu financiamento terminou com 3 parcelas mais cedo, né? Se de repente o casal junta como é o nome? O 13º, quer pagar a casa mais rápido, vamos supor que eles colocam aqui 10 mil. Desses 10 mil, olha para você ver lá no final da tabela. No final da tabela, olha aqui. Ele ficou. Olha a quantidade de parcela que ele abateu lá no final. Isso a gente não vê, porque geralmente fica pelo aplicativo do banco, etc e tal, mas a gente não tem essa noção. Mas bem dizer isso, o financiamento, a amortização, ela é bacana por conta disso. Vamos supor que o casal colocou os 10 mil que a gente colocou lá na tabela price. A tabela price, ó, cadê? Como começa a ficar negativo? Já tá negativo já. Negativo já é final da tabela. Olha aqui. Você entendeu? Então é aquilo que eu falo para vocês.